O sucesso da sua vida depende da sua habilidade de se comunicar, da sua habilidade de escrever e da qualidade das suas ideias exatamente nessa ordem. Isso foi uma frase que eu ouvi numa palestra do MIT. Vou até deixar o link aqui na descrição. O nome da palestra era How to Speak, como falar. E fala do poder da comunicação. E eu não sabia, mas você sabia que a habilidade mais importante que alguém pode desenvolver é justamente a comunicação, seja para sua evolução pessoal, para sua evolução amorosa ou até mesmo para sua evolução profissional, né? Então, fica comigo até o final, que no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode começar a desenvolver essa habilidade que é tão importante e dar mais clareza para você entender o porquê que ela é tão importante. Não importa se você quer ser médico, quer ser engenheiro ou o que for. Se você não souber vender o seu peixe, você pode ser o melhor, mas você não vai conseguir ir para frente. Então eu trouxe algumas coisas aqui, alguns pontos importantes que eu separei para vocês. Primeiro eu quero que você pense num grande líder ou alguém que você admira. Pode ser um líder, um empresário, um youtuber, sei lá, qualquer pessoa. Jesus Cristo. Eu quero que você veja exatamente, eu quero que você pense em algumas pessoas, tá? E eu quero que você veja exatamente o que essas pessoas têm em comum. O que você vê que elas têm, o que elas são boas em comum ali, que elas têm de qualidade em comum. Cara, muito provavelmente é a habilidade de se comunicar e de defender as suas ideias. Mais pra frente eu vou explicar que a comunicação ela é importante tanto para o seu relacionamento interpessoal quanto para o seu relacionamento consigo mesmo. É uma loucura, você vai entender aí, fica comigo no vídeo, tá? Bom, já deu para entender aí, só de pensar nas pessoas que você mais admira, ou no próprio Jesus Cristo, que no caso é a que eu mais admiro, o que eles tinham em comum é a habilidade de se comunicar. Então você conseguiu entender o quão importante é a comunicação. Mas eu quero te explicar também como exatamente você pode começar a melhorar a sua habilidade de se comunicar, né? Mas o primeiro ponto, a primeira coisa que você precisa fazer para começar a desenvolver essa habilidade de comunicação é justamente o oposto de falar, é ouvir. Então você precisa ouvir mais, ser uma pessoa que ouve mais. Tem um livro que inclusive eu recomendo aí que todos leiam, é um livro que me ajudou demais. Foi, eu acho que o primeiro livro que eu li a respeito sobre comunicação, se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu acho que até na contracapa desse livro, aí na orelha do livro, né, tá escrito, eu acho que é na orelha do livro, tá? Tá escrito assim, se você quer ser uma pessoa odiada por todo mundo, uma pessoa que ninguém gosta, é bem simples, é só você falar sobre si mesmo sem parar. Sabe aquela pessoa que só fala sobre si? Você vai contar, pô, hoje eu fui lá hoje eu tirei a minha habilitação. Pô, mas eu já tirei a habilitação há não sei quanto tempo. Não, hoje eu fui lá no parque e tal. Pô, mas esse parque aí eu fui com a minha namorada semana passada. Sabe esse tipo de pessoa que já fez tudo ela traz pra ela, enfim. Seja esse tipo de pessoa que só fala sobre si, que não para de falar, que aí ninguém vai gostar de você. Agora, se você quer ser uma pessoa que todo mundo gosta, amada por todo mundo e facilmente amada, é muito simples também. É só você ser uma pessoa que escuta muito sobre os outros, que permite com que os outros falem sobre si, porque todo mundo quer falar sobre si. A gente é meio sem noção, a gente gosta de ficar falando da gente, ou a maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas. Mas enfim, pode ter gente que fala, pô, mas eu não gosto de falar sobre mim. Tudo bem, mas a maioria das pessoas sim. E dessa forma, quando elas encontram pessoas que permitem que elas falem, né, que elas se abram ali, elas vão gostar cegamente dessa pessoa. Então, por isso que ouvir mais é o primeiro passo que você pode fazer para começar a melhorar a sua comunicação. Mas comece a ouvir com uma análise crítica. Crítica no sentido de você observar, principalmente as pessoas que você admira, que são bons comunicadores. É bom que você repare na maneira que eles falam, na maneira que eles defendem as suas ideias. Comece a observar, comece a traçar ali um denominador comum. Isso vai te ajudar bastante. Então, ser uma pessoa que ouve mais é importante. Por quê? Até num diálogo. Porque quando você vai dar uma resposta para a pessoa, você vai ter muito mais argumento, muito mais entendimento do que ela falou, tá? E presta realmente atenção no que a pessoa está falando, e você vai conseguir responder de uma forma muito mais empática e que conecte muito mais com o assunto ali em questão. Com certeza
as suas palavras vão ter um peso muito maior quando você começar a fazer isso. Um segundo ponto muito importante que é necessário para que você comece a desenvolver sua habilidade de comunicação é simplesmente praticar com clareza. Aliás, praticar a clareza. Quando você pensa em falar alguma coisa, pensa no que você tem para falar, certo? Você tem uma ideia, pensa na sua ideia, mas você escreve ali a sua ideia, né? Ou o que você tem para falar, e aí pensa como que você pode falar isso de forma mais clara. E aí você vai quebrar a cabeça ali um pouquinho e vai chegar num resultado. E vai fazendo isso, vai praticando isso. Isso é praticar a clareza. Você está sempre tentando melhorar aquilo, aliás, deixar mais claro aquilo que você quer falar. Porque muita gente confunde, muita gente acha que a comunicação é a riqueza do seu vocabulário, mas não é isso. Tá? Os grandes comunicadores, nenhum deles fala difícil. Os grandes comunicadores são os que mais são entendidos pelas pessoas. Então, do que adianta você querer mostrar que sabe, que tem um grande vocabulário, falando palavras difíceis ou muito específicas de um nicho, sendo que você não está conseguindo se comunicar com as pessoas. Então, de nada adianta tudo isso. O que vale mesmo é a sua habilidade de ser claro, tá bom? E agora, um outro ponto aqui, eu vou deixar 3 pontos. O primeiro, já falei. O segundo, acabei de falar agora. E o terceiro é que você repare também e comece a praticar a questão da linguagem não verbal. Por exemplo, se alguém aqui já falou em público ou já foi em algum local que ficou meio desconfortável, é fato isso, você deve ter percebido que o seu cérebro ele começa a ter uma consciência da sua mão de uma forma absurda. Você não sabe onde pôr a mão, né? Você fica ou com a mão no bolso, ou com a mão cruzada, ou com a mão para trás, ou mexendo no celular. Se acontece isso com você numa balada, você fica segurando um copo, às vezes você nem bebe, fica segurando um cigarro, você nem fuma, só para você ter alguma coisa para fazer com a mão, porque por algum motivo o seu cérebro criou uma consciência da mão e parece que ela é uma parte íntima do seu corpo e não pode ser mostrada ali, né? É uma doideira. Então, a linguagem não verbal, ela representa mais da metade da comunicação, mais que 50% da comunicação é não verbal, né? Então, é muito importante você gesticular, você dar ênfase no que você está falando, usar o seu rosto, usar o seu corpo, usar suas mãos, né? Para te ajudar aí na comunicação, tá? Então, esses 3 pontos, vamos recapitular aqui. Primeiro, ouvir mais. De verdade, pratica isso. Ouça mais. Se autocritique aí, autoanalise, vê se você é uma pessoa que mais fala sobre si ou que mais escuta sobre os outros, né? Se você é uma pessoa que mais fala sobre si, tudo bem, é normal. Eu também era dessa forma. O que você precisa fazer? Pratica, fala menos e escutar mais. Começa a praticar isso, você vai ver a diferença, você vai começar a perceber coisas e as pessoas vão gostar mais de você. Vai por mim. Então, primeiro ponto, ouça mais. Segundo ponto, pratique a clareza, pense no que você vai falar e sempre tente achar uma outra forma de falar mais claro. Sempre dá para você deixar as coisas mais claras, tá? Sempre é possível, então não importa. Sempre dá, com qualquer coisa que você vai falar, dá para você fazer esse exercício. E terceiro, pratique a comunicação não verbal. Não só pratique, como também observe de grandes comunicadores, aonde que eles deixam a mão quando eles estão falando, qual que é o rosto que eles fazem, o que eles fazem com a mão quando eles querem falar algo sério, algo mais enfático, algo mais pesado, algo mais poderoso. Repare nisso, é importante e vai ajudar aí no seu desenvolvimento, tá? E assim, agora que você já sabe como desenvolver a sua comunicação, eu quero falar aqui para deixar claro de verdade no poder e na importância que tem essa habilidade que é a comunicação. Eu também coloquei aqui alguns pontos, né, para que você possa imaginar como isso pode mudar a sua vida. E, bom, por exemplo, uma comunicação no trabalho pode te ajudar de diversas formas. Já pensou no meio de uma reunião aí no seu trabalho, você pede a palavra, você fala de uma forma bonita que faz todo mundo entender, convence todo mundo. Pô, você pode garantir um aumento, você pode garantir sua permanência na empresa, você pode salvar o seu emprego, você pode garantir uma promoção e o melhor de tudo isso, você pode inspirar pessoas, ser uma referência. Eu duvido que não tenha ninguém, aliás, eu duvido que tenha alguém aí que não queira ser uma referência. A habilidade da comunicação na vida amorosa ou no seu relacionamento, se você já tiver um, cara, você já ouviu falar que a frase que a comunicação é a base de qualquer relacionamento, né?
inclusive do relacionamento com Deus. Mas enfim, vamos falar sobre relacionamentos humanos. Se você souber se comunicar, falar o que você está sentindo, expressar de uma forma clara isso, né? Com certeza isso aí vai... Tanto o relacionamento amoroso, quanto o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com quem for. É muito importante que você saiba se comunicar e vai melhorar os seus relacionamentos de forma absurda. E agora eu vou falar uma coisa que não é tão clara, porque essas duas que eu falei aqui é meio nítido, acho que eu nem precisava ter falado. Mas uma coisa que não é tão clara, mas que a comunicação pode te ajudar demais, é no seu relacionamento consigo mesmo. Isso é impressionante. Eu quero que você pense, por exemplo, provavelmente você deve ter aí dentro de você algumas ideias, que você fala, eu tenho umas ideias fantásticas, tal, mas eu não consigo traçar um plano, eu não consigo expressar minhas ideias, eu não consigo pôr para fora. Se eu pedir para você escrever suas ideias, provavelmente você vai ter uma certa dificuldade. E aí, por conta dessa dificuldade, você começa ou a achar que você é louco, fala, pô, mas por que dentro da minha cabeça parece que eu sou super inteligente, eu não consigo transparecer isso, eu não consigo expressar isso? Por que será? E essa frustração, ela começa a te desanimar, né? Começa a fazer você duvidar de si mesmo, perder a confiança em si mesmo. E, na verdade, não é que tem um problema com você que é o problema. Não é isso. Na verdade, tudo que você precisa é ampliar suas habilidades, desenvolver a sua comunicação, porque dessa forma você vai conseguir expressar suas ideias. Quando você se comunica melhor, você consegue expressar suas ideias, você pensa melhor. Não é só sobre falar, é sobre pensar. Tá entendendo o poder disso aqui? É sobre pensar, cara. Se você desenvolve a habilidade de... Presta atenção, anota isso aí. Se você desenvolve a habilidade de comunicação, você não vai somente falar ou escrever melhor, você vai pensar melhor, você vai conseguir ter mais clareza, não só nas coisas que você vai falar, mas nas coisas que você pensa, nas suas ideias. Então essa é a importância da comunicação, tá? Então, é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, eu quero deixar um desafio aí para você, já começar na comunicação. Quero que você coloque no comentário qual que é a sua maior dificuldade quando se trata de comunicação. E de verdade, pode ser a dicção, né? Pode ser vergonha, timidez, ansiedade, não saber onde colocar a mão quando falar em público, tudo isso. Enfim, coloca aí, já começa praticando sua comunicação dessa forma, que aí eu vou responder seu comentário, a gente vai conversar e começar a se comunicar aí, tá bom? Deixa um like também, se inscreve no canal se quiser mais conteúdos como esse, e é isso, tamo junto.